Capítulo 1 Introdução dramática. Quando a luz do amanhecer escorre pelas coníferas antigas, quando a névoa se desprende do chão úmido e sobe como fumaça, existe um instante em que o mundo parece prender a respiração. Não há cidades, não há estradas, não há ruído humano. Só o bater lento de asas distantes, o estalo de galhos, e o som de água correndo por canais que mudam de lugar a cada estação. E então, muito acima da linha das copas, algo se move. Não é vento. É um corpo vivo, colossal, erguido como uma torre de carne e osso. Um pescoço que parece desafiar a gravidade, subindo, subindo, até alcançar folhas que nenhum outro animal consegue tocar. Um peito profundo como um porão de navio. Pernas dianteiras mais altas, como pilares. E um passo que faz o solo responder com um tremor. Brachiosaurus. Só o nome pesa como pedra na língua. Lagarto-braço, batizado assim por causa dos membros dianteiros longos, e, por consequência, de um dorso inclinado para cima, como se a natureza tivesse construído nele uma rampa para o céu. Mas o que ele era, de verdade, vai além de qualquer palavra. Era um experimento extremo da vida, uma solução improvável para um planeta que, naquele tempo, parecia disposto a testar limites. Porque a pergunta inevitável surge, e ela não é simples. Como um gigante com pescoço de torre conseguia viver? Fechar os olhos ajuda. Imagine uma terra de verões longos e invernos suaves, um mundo quente, úmido em certas regiões, seco em outras, um mosaico de planícies alagadas, florestas abertas, rios que se espalham e se retraem. Estamos no Jurássico Superior, dezenas de milhões de anos antes do primeiro ser humano sequer existir como ideia. A América do Norte, onde as evidências mais clássicas desse titã aparecem, é uma vastidão de sedimentos, troncos caídos, samambaia. Entre esses troncos, outros dinossauros caminham, mais baixos, mais rápidos, mais nervosos. Herbívoros menores disputam folhas, predadores patrulham com olhos atentos. A vida pulsa em todas as escalas. Mas quando um Brachiosaurus entra em cena, tudo muda de proporção. É como se a paisagem ganhasse uma nova unidade de medida. Árvores deixam de ser altas. Colinas deixam de parecer grandes. E o céu deixa de ser tão distante. Ele se alimenta onde quase ninguém alcança. Essa é a primeira chave. Enquanto muitos saurópodes exploram vegetação mais baixa ou média, o Brachiosaurus parece ter sido um especialista do alto. A inclinação do corpo, os ombros elevados, a estrutura do pescoço, tudo sugere uma vida em diálogo com as copas. Como uma girafa impossível, mas construída com outra lógica, com outro tipo de engenharia. Só que alcançar folhas é apenas o começo. Para sustentar uma criatura desse porte, a matemática da sobrevivência é brutal. Um animal enorme precisa de energia, e energia vem de comida. Muita comida. A cada dia, a cada hora, a cada passo, o Brachiosaurus precisava transformar plantas fibrosas em movimento, crescimento, calor. E isso nos leva a uma cena mais íntima, mais silenciosa e, paradoxalmente, mais impressionante do que qualquer ataque de predador, o ato de comer. Imagine a cabeça pequena, comparada ao corpo, escolhendo folhas, ramos, brotos. Não há mastigação como a nossa. Não há dentes feitos para triturar com delicadeza. Há dentes que arrancam, que colhem. A comida desce por um longo caminho, atravessando um pescoço que é quase uma ponte viva entre o mundo e o estômago. Lá dentro, o trabalho pesado acontece, fermentação, micro-organismos, tempo. Em muitos herbívoros grandes, o segredo não é a força da mordida, mas a paciência do intestino. Você come, e deixa o corpo fazer o resto. Mas comer alto levanta outro enigma, como bombear sangue até lá em cima. O coração de um Brachiosaurus, se seguirmos as inferências mais aceitas, teria sido uma máquina poderosa. Para levar oxigênio a um cérebro tão distante do peito, a pressão precisava ser alta. Alta demais para os padrões de um mamífero comum. E,
Se fosse alta demais, como evitar danos? Como evitar que a cabeça ficasse inundada quando ele baixasse o pescoço? Como evitar colapsos quando erguesse? É aqui que o mistério se adensa, porque o fóssil nos dá ossos, mas não nos dá válvulas, não nos dá tecidos, não nos dá batimentos. O que temos são pistas. Alguns cientistas imaginam sistemas de válvulas ao longo do pescoço, como comportas, controlando a coluna de sangue. Outros pensam em adaptações na parede dos vasos, em câmaras especiais, em uma fisiologia que não se parece com nada vivo hoje. E há ainda a possibilidade de que o pescoço, apesar de longo, não fosse usado sempre em ângulos extremos. Talvez o Brachiosaurus alternasse alturas, movimentando o corpo, escolhendo árvores, evitando posições perigosas por longos períodos. Você percebe? Até mesmo a postura dele é um debate, e a vida dele depende disso. E ainda há o ar. Um pescoço longo é um corredor. Um corredor enorme. Em animais atuais, tubos longos significam um espaço morto, ar que entra e sai sem chegar aos pulmões. Então, como respirar sendo uma torre? A resposta pode estar em uma das invenções mais elegantes da evolução, o sistema respiratório semelhante ao das aves. Sacos aéreos, fluxo contínuo, uma ventilação eficiente, capaz de extrair mais oxigênio a cada ciclo. É uma hipótese forte para muitos dinossauros, especialmente os saurópodes. Se for verdade, o Brachiosaurus não só alcançava o alto, como sustentava o alto, minuto a minuto. E quando pensamos em eficiência, pensamos também em calor. Corpos grandes guardam calor. Eles aquecem devagar e esfriam devagar. Isso é uma vantagem em noites frias e uma ameaça em dias quentes. Então, como esse animal regulava a própria temperatura? Talvez pelo tamanho, que suaviza extremos. Talvez por comportamento, buscar sombra, entrar em áreas mais abertas ao vento, mudar rotas ao longo do ano. Talvez por um metabolismo intermediário, nem tão lento quanto o de um réptil moderno, nem tão acelerado quanto o de um mamífero. Um meio-termo jurássico, um fogo baixo e constante, alimentado por folhas e tempo. E mesmo assim, a vida dele não era um passeio. Cada passo exigia coordenação. Cada articulação precisava suportar toneladas. O pescoço, por mais elegante que pareça na imaginação, era uma estrutura cheia de vértebras, tendões, músculos e possivelmente bolsas de ar internas que aliviavam peso. Uma torre, mas uma torre inteligente, cheia de espaços, como um prédio projetado para não desabar. A natureza, aqui, atua como arquiteta e engenheira, e o resultado é um animal que parece impossível, mas que existiu. Agora, tente visualizar a cena completa. Um grupo de Brachiosaurus se desloca lentamente. Não correm. Não precisam. O mundo se move ao redor deles. Árvores rangem quando são tocadas. Ninhos de pequenos animais se escondem. E, ao longe, um predador observa. Talvez um grande terópode, curioso, prudente. Porque atacar um adulto seria insensato. Mas filhotes existem. E onde há filhotes, há risco. A vida, mesmo para um gigante, sempre cobra seu preço. E é impossível não se perguntar como começava a vida de algo tão grande. O Brachiosaurus não nascia como torre. Nascia pequeno. Vulnerável. Um ovo enterrado ou protegido em um ninho simples. Um filhote que precisava crescer rápido, rápido bastante para escapar da lista de presas fáceis. Crescer era, em si, uma estratégia de sobrevivência. Crescer era um escudo que se construía dia após dia. Mas o crescimento também é uma história escrita nos ossos. Em cortes microscópicos, em anéis de crescimento, em marcas internas que sugerem ritmos, pausas, acelerações. A ciência moderna tenta ouvir esse relógio fossilizado. Tenta descobrir se o Brachiosaurus crescia em explosões ou em constância, se a juventude era uma corrida ou uma escalada lenta. E, ao fazer isso, ela nos aproxima do coração do tema deste documentário,
não apenas o que ele era, mas como ele conseguia ser. Porque viver, para o Brachiosaurus, era equilibrar forças opostas. Altura e estabilidade. Fome e fermentação. Sangue e gravidade. Calor e sombra. Crescimento e perigo. E, acima de tudo, tempo. Muito tempo. Tempo suficiente para que uma criatura tão grande amadurecesse, e tempo suficiente para que o mundo, um dia, mudasse. Agora, no silêncio do amanhecer jurássico, imagine o último detalhe: o som. O som da respiração passando por um pescoço comprido, o som de folhas sendo arrancadas, o som de passos pesados esmagando samambaias. Um som que não é agressivo. É monumental. É o som de um planeta em pleno experimento. E então, como em toda grande história, surge a pergunta final deste primeiro capítulo. Se um animal assim existiu, onde estão as provas que nos permitiram reconstruí-lo? Quem encontrou seus ossos? E o que sentiram, naquele primeiro instante, ao perceber que haviam tocado a sombra de uma torre viva? No próximo capítulo, vamos voltar no tempo. Não ao Jurássico, mas ao momento em que mãos humanas, cobertas de poeira e assombro, encontraram as primeiras pistas do Brachiosaurus e começaram a dar forma ao impossível. Capítulo 2. Descoberta e primeiros fósseis. A história do Brachiosaurus não começa com um rugido, nem com uma luta épica, nem com a sombra de um pescoço atravessando o pôr do sol. Ela começa com silêncio. Silêncio de rocha. Silêncio de camadas comprimidas. Silêncio de ossos que esperaram tempo demais, até que alguém, por acaso e teimosia, aprendesse a escutar. No fim do século XIX e no início do XX, a paleontologia norte-americana era movida por uma energia quase febril. Trilhos de trem avançavam para o oeste. Pequenas cidades nasciam em regiões áridas. E museus cresciam como catedrais modernas, competindo por prestígio, doações e manchetes. Era a ressaca das famosas Guerras dos Ossos, aquela rivalidade feroz que transformou fósseis em troféus e nomes científicos em território simbólico. Cada novo dinossauro era uma peça no tabuleiro. Foi nesse clima que, em 1900, numa área de afloramentos do oeste do Colorado, surgiram os sinais de um gigante diferente. As rochas pertenciam à Formação Morrison, um arquivo do Jurássico Superior conhecido por guardar alguns dos maiores dinossauros já descritos. Entre camadas de arenito e lama fossilizada, apareceram vértebras enormes, fragmentos de costelas, partes de um corpo feito para ser monumental. Só que havia um detalhe que chamava atenção como um erro de arquitetura. Os membros dianteiros eram proporcionalmente mais longos do que os traseiros, elevando a frente do corpo como uma rampa para o céu. Para um leigo, isso pode soar como uma curiosidade técnica. Para um paleontólogo, era um sussurro do passado dizendo: eu não sou como os outros. O nome por trás desse encontro inicial foi Elmer Samuel Higgs, do Field Columbia Museum, em Chicago. Higgs não era apenas um coletor, era um comparador. Um homem de medidas, de proporções, de hipóteses testadas contra ossos reais. No campo, ele e sua equipe trabalhavam com o tipo de paciência que o deserto exige, porque nada ali é rápido, nem o vento, nem a erosão, nem a retirada cuidadosa de um osso que pode se desfazer ao toque. Imagine a cena, não como aventura glamourosa, mas como trabalho físico e minucioso. Ferramentas simples. Sol queimando a nuca. Fragmentos frágeis sendo reforçados com cola, papel e tecido. A rocha sendo cortada em torno do fóssil até formar um bloco. Depois, o ritual do gesso, uma jaqueta rígida que protege o osso como uma armadura temporária. Cada jaqueta era pesada, e cada uma carregava algo irrecuperável, informação. E então vinha a logística. Em muitos casos, era preciso levar as jaquetas por trilhas difíceis até um ponto de transporte. Carroças, animais de carga, improviso. O trem, quando alcançado, era a ponte para o mundo dos laboratórios. No caminho, havia riscos, quedas, rachaduras, umidade, atrasos. O fóssil não é apenas antigo, ele é delicado,
e a delicadeza não combina com estradas ruins. Em tardes, quando o gesso secava, Higgs observava a sombra das jaquetas no chão e imaginava o animal caminhando, e o laboratório se enchia de expectativa. Quando o material finalmente chegou ao museu, começou outra etapa, quase invisível para quem visita exposições. Preparar um fóssil é um tipo de escultura ao contrário, em vez de criar, você revela. Remove grão a grão a rocha que abraça o osso, reforça superfícies, reconstrói bordas quebradas, registra tudo em desenhos e notas. É ali, no laboratório, que um dinossauro começa a aparecer de novo. A confirmação veio com as proporções. Era um saurópode, sim, mas não um saurópode comum. O peito parecia alto. Os ombros se elevavam. A anatomia sugeria uma postura inclinada, como se o corpo tivesse sido construído para olhar para cima. Em 1903, Higgs descreveu formalmente a espécie e deu ao animal um nome que sintetizava o espanto em duas palavras: Brachiosaurus altithorax. Braquio, pelos braços longos, e altithorax, pelo tórax elevado, quase como um pedestal. Batizar uma espécie é um gesto definitivo e frágil ao mesmo tempo. Definitivo porque fixa uma identidade no papel, frágil porque depende de comparações, e comparações mudam quando chegam novos ossos. Ainda assim, naquele instante, o Brachiosaurus deixou de ser apenas um conjunto de peças. Tornou-se personagem, tornou-se hipótese, tornou-se um problema fascinante, como um corpo desses funcionava. Mas a história não ficaria presa ao Colorado. Enquanto Higgs publicava suas conclusões nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, uma expedição ainda maior se desenhava. No início do século XX, o interesse europeu por fósseis crescia, e a África Oriental, então sob dominação colonial, virou palco de uma das mais intensas campanhas de escavação já realizadas. Em Tendaguru, no território que hoje é a Tanzânia, trabalhadores locais, supervisores e cientistas alemães enfrentaram calor, doenças, distância e logística para retirar do chão um tesouro quase inacreditável. O cenário era diferente, mas o ritual era o mesmo: pedra, poeira e paciência. Ossos surgindo como letras partidas. A diferença era a escala. Tendaguru produziu centenas e centenas de fósseis, incluindo esqueletos gigantescos de saurópodes. Entre eles, havia um animal de pescoço alto e ombros elevados, tão parecido com o Brachiosaurus americano que parecia coar a mesma ideia de evolução, alcançar as copas. Dois nomes ficaram ligados a essa epopeia científica: Werner Janensch e Edo Enig. Eles estudaram o material, organizaram coleções, publicaram descrições detalhadas. E, em 1914, Janensch nomeou o gigante africano como Brachiosaurus brancai, conectando por nomenclatura dois continentes separados por oceanos e por histórias geológicas distintas. Só que a ciência raramente aceita conexões sem discutir o fio. Décadas depois, novas análises sugeriram que o Brachiosaurus africano tinha diferenças relevantes: proporções do crânio, forma das vértebras, detalhes de membros. Para alguns pesquisadores, isso justificava outro gênero. Surge então Girafatita. Titã-girafa. Para o público, pode parecer apenas troca de etiqueta. Para a ciência, é uma pergunta afiada: o que, exatamente, define parentesco, e o que é apenas semelhança? E, mesmo quando os nomes mudam, o impacto não muda. Por que Tendaguru ofereceu algo raro, um esqueleto capaz de ser montado de forma monumental? Em Berlim, um enorme saurópode foi erguido para o mundo ver, com ossos que alcançam alturas que fazem qualquer adulto se sentir pequeno. É um monumento não criado, mas reorganizado, uma vida reconstruída em posição de eternidade. Só que por trás desse monumento existe uma história complexa. Havia exploração colonial. Havia trabalho pesado realizado por muitos escavadores locais, quase sempre invisíveis nas narrativas tradicionais. Havia transporte de toneladas de rocha e osso por longas distâncias. E havia o desejo, típico da época, de preencher salões com símbolos de poder científico. Fósseis viajam, e com eles viajam perguntas incômodas.
Quem paga o custo da descoberta e quem recebe o prestígio? Enquanto o público se maravilhava com gigantes em museus, os cientistas travavam batalhas mais silenciosas, as batalhas da reconstrução. Com saurópodes, o desafio é cruel. Um osso pode estar ausente. Uma vértebra pode estar deformada pela pressão do tempo. Partes do mesmo indivíduo podem aparecer separadas. E, no começo do século XX, ainda havia grande incerteza sobre postura, sobre a curvatura do pescoço, sobre o ângulo das pernas, sobre como encaixar tudo de modo coerente. Houve períodos em que se imaginou saurópodes semiaquáticos, flutuando em lagoas para aliviar o peso. Houve montagens com caudas arrastando no chão. Houve pescoços erguidos como guindastes permanentes. Cada imagem dessas moldou livros, ilustrações, documentários e sonhos infantis. Só que, na ciência, era quase sempre significa pode ter sido. Higgs, por exemplo, já suspeitava que um animal como o Brachiosaurus não precisava viver na água. Ele observava a robustez das pernas e das articulações e via um caminhante terrestre, lento, mas funcional. Essa visão ganharia força com o avanço de estudos biomecânicos, com modelos de distribuição de peso e com comparações cada vez mais finas entre espécies. E é aí que a descoberta deixa de ser um instante e vira um processo. Cada osso do Colorado ou de Tendaguru não era uma resposta final, era um convite. Um convite para redesenhar esqueletos, recalcular massas, repensar respiração, discutir circulação. Um convite para imaginar uma floresta jurássica com uma régua nova, uma régua de dezenas de metros. Esse processo também acontece dentro de depósitos. Muitas peças ficam décadas guardadas, etiquetadas, esperando novas ferramentas, tomografia, modelagem digital, microscopia óssea, estatísticas comparativas. Um fóssil antigo pode responder perguntas novas. E, às vezes, ele corrige certezas antigas com um detalhe mínimo, um encaixe, uma superfície articular que não combina com a velha montagem. No fim, o Brachiosaurus entrou na história humana não como um milagre completo, mas como uma narrativa construída com fragmentos. Pedra virando dado. Dado virando hipótese. Hipótese virando imagem. E, mesmo incompleta, essa imagem é poderosa o suficiente para atravessar um século e ainda nos prender. E agora, com essa origem em mente, nós podemos avançar. Porque, no próximo capítulo, vamos olhar para o Brachiosaurus não como caixas de gesso e números de catálogo, mas como um corpo vivo reconstituído. Vamos percorrer cada parte, do crânio pequeno aos ombros altos, das vértebras porosas às pernas como colunas, e perguntar de novo, com ainda mais precisão, que tipo de máquina biológica era necessária para sustentar uma torre que caminhava. Capítulo 3 – Anatomia e características. Ele surge como uma montanha viva e, por um segundo, a mente tenta recusar. Não porque falte imaginação, mas porque a anatomia do Brachiosaurus parece um desafio lançado à gravidade. Um corpo que ocupa o espaço como um edifício, e ainda assim caminha. Um pescoço que sobe como torre, e ainda assim se move. O segredo não está em uma única peça, está no conjunto, numa engenharia biológica feita de escolhas duras, ser alto, sem cair, ser enorme, sem desperdiçar, alcançar o céu, sem deixar o coração para trás. De longe, a silhueta já denuncia que ele é diferente. Muitos saurópodes são longos e horizontais, como pontes estendidas sobre a vegetação. O Brachiosaurus, não. Ele inclina o mundo para cima. Seus ombros se erguem mais altos que os quadris, criando um dorso em rampa. E isso acontece por um detalhe decisivo: as pernas dianteiras são mais longas que as traseiras. Não é um acidente. É a assinatura. É o corpo dizendo, em ossos, meu alimento está acima. As pernas da frente são colunas, grossas, eretas, posicionadas sob o corpo para sustentar peso com eficiência. Pense numa catedral, pilares alinhados, força distribuída, nada de abrir demais para os lados. Em répteis modernos, membros abertos funcionam para corpos baixos.
Em um gigante, isso seria ruína. O Brachiosaurus mantém o próprio peso como um edifício sobre fundações firmes. As articulações são largas, os ossos densos onde precisam ser densos, e, ainda assim, há um cuidado constante em não carregar massa desnecessária. Porque o pescoço exige leveza. Aqui começa o primeiro grande engano popular, imaginar o pescoço como um tubo sólido. Na verdade, as vértebras cervicais dos saurópodes são obras de arquitetura interna. Elas exibem cavidades, câmaras, pilares ósseos finos, como uma ponte metálica feita de treliças. Esse osso arejado reduz peso e mantém resistência. É a diferença entre levantar um bloco de pedra e levantar uma estrutura oca projetada para suportar tensão. E, ao longo do pescoço, vértebra após vértebra, a mesma lógica se repete: ser grande sem ser pesado demais. Há também a mecânica do movimento. O pescoço não era uma vara rígida, era um arco segmentado, capaz de curvas suaves, como o braço de uma grua procurando o ponto exato. Estudos de articulação sugerem limites naturais, algumas vértebras favorecem elevação, outras permitem flexão lateral com mais facilidade. Isso significa que o Brachiosaurus podia varrer uma copa inteira sem mover os pés, mas também precisava respeitar o próprio alcance, evitando ângulos extremos por muito tempo. Ao mudar de árvore, bastava um passo lento, e o horizonte de folhas se renovava. Na ponta desse monumento, uma cabeça surpreendentemente pequena. Esse contraste é intencional. Uma cabeça grande, pesada, seria um fardo para músculos e ligamentos. O Brachiosaurus aposta em economia, crânio relativamente leve, focinho capaz de colher, não de triturar. Os dentes, em muitos relatos descritos como em forma de colher ou cinzel, servem para arrancar folhas e brotos. Não há mastigação elaborada. A comida é colhida e engolida. O trabalho duro fica para dentro, para um sistema digestivo que transforma fibras em energia com paciência e fermentação. Essa cabeça pequena também molda o olhar. Imagine a visão lá de cima, acima das copas, um mapa amplo do vale, rios brilhando como lâminas, sombras de nuvens correndo. A posição elevada pode oferecer vantagem contra predadores, não por agressividade, mas por antecipação. E, mesmo com um cérebro proporcionalmente modesto, como em muitos saurópodes, um animal não precisa pensar como nós para tomar decisões eficientes. Ele precisa sentir, comparar, reagir. Precisa escolher sombra, escolher água, escolher rota. Descendo do pescoço, encontramos o tórax que deu fama ao nome científico altitórax, o peito alto. A caixa torácica é profunda, sustentada por costelas longas que formam um barril imenso. Ali dentro, a vida acontece em escala industrial: pulmões, coração, vasos, fígado e um intestino capaz de fermentar volumes gigantescos de vegetação. Um herbívoro desse porte vive de quantidade. Para extrair energia de folhas duras, o corpo precisa de tempo e espaço. A grandeza do tronco não é luxo, é necessidade. E então vem a respiração, outro enigma resolvido por pistas. Muitos dinossauros, especialmente os saurópodes, apresentam sinais de pneumatização, espaços nos ossos que sugerem conexão com sacos aéreos, semelhantes ao sistema das aves. Se isso se confirma para o Brachiosaurus, ele teria uma ventilação mais eficiente do que a de um réptil comum, com fluxo de ar capaz de reduzir espaço morto e manter oxigênio circulando mesmo num pescoço longo. Respiração, aqui, não é detalhe. É sobrevivência. Sem eficiência, a torre sufoca. Falemos de números, com humildade. As estimativas variam porque fósseis são incompletos e porque modelos mudam. Ainda assim, o Brachiosaurus costuma ser colocado na faixa de mais de 20 metros de comprimento, com altura de ombros que eleva o corpo como um prédio de vários andares. O peso pode chegar a dezenas de toneladas. Mas a cifra exata importa menos que a consequência: cada passo era um evento. Cada movimento, um cálculo do corpo. Um animal assim não pode desperdiçar energia.
Ele precisa de um metabolismo que faça sentido, de um consumo constante, de um equilíbrio entre fome e economia. Os membros traseiros, embora mais curtos, são potência e estabilidade. Eles empurram, sustentam o ventre pesado, controlam a transição do passo. O centro de massa, mais avançado por causa do peito alto, muda a dança do equilíbrio. Imagine a caminhada, um ritmo cadenciado, uma sequência de apoios em que o chão é testado e aceito. Não é pressa. É segurança. Em um corpo desse tamanho, cair não é tropeço, é catástrofe. A anatomia, portanto, favorece o previsível, ossos grossos, articulações robustas, e uma passada que prioriza controle. A coluna continua até a cauda, e a cauda não é figurante. Ela funciona como estabilizador, como leme, como ferramenta de controle. Em muitos saurópodes, a cauda pode ser forte o bastante para afastar ameaças e manter distância. No Brachiosaurus, a cauda ajuda a equilibrar o conjunto, ajustando o corpo em curvas e mudanças de direção. Pense nela como contrapeso vivo de uma grua, não apenas massa, mas comando. E a pele? A pele raramente fossiliza, mas sabemos que dinossauros não eram estátuas lisas. Muitos tinham escamas, texturas, padrões. Para um animal gigantesco, a pele é armadura e fronteira, protege contra sol, poeira, cortes, parasitas. Um corpo grande é um mundo ambulante. Insetos encontram abrigo. Feridas demoram a fechar. E cada arranhão carrega risco. A anatomia externa, mesmo sem detalhes preservados, precisa ser imaginada como resistente, adaptada ao atrito de galhos e à rotina de caminhar por quilômetros. Agora, compare para entender o que o torna único. Diplodocus e Apatosaurus, também da formação Morrison, exibem corpos mais horizontais, pescoços longos com outra distribuição, caudas extensas como chicotes. Eles parecem feitos para varrer vegetação em faixas, para explorar o mundo em linha. O Brachiosaurus, em contraste, é vertical. Ele ocupa um andar ecológico diferente. Ao se alimentar acima, reduz competição com herbívoros menores e até com outros saurópodes. Não por briga, mas por alcance. Ele transforma a altura em nicho. Mas altura custa sangue. Como bombear sangue até um cérebro tão distante? O fóssil não preserva vasos, não preserva válvulas, não preserva batimentos. O que temos são inferências, um coração grande, pressões elevadas, e talvez mecanismos auxiliares para evitar extremos quando o pescoço sobe ou desce. Alguns imaginam válvulas ao longo do pescoço, como comportas. Outros sugerem posturas preferenciais que evitariam inclinações perigosas por tempo prolongado. Seja qual for a resposta, a pergunta revela o preço da torre, cada metro exige controle, e o corpo precisa pagar. E há, por fim, o som, esse fantasma impossível de gravar. Uma caixa torácica enorme e passagens de ar complexas poderiam produzir vocalizações graves, ressonantes, mais sentidas do que ouvidas, como trovões escondidos atrás da colina. Se Brachiosaurus se comunicava à distância, talvez o ar tremesse em notas baixas, atravessando árvores como uma mensagem calma: aproximem-se, ou afastem-se, estamos aqui. Quando juntamos todas as peças, a imagem deixa de ser caricatura e vira organismo. Um pescoço leve e longo, sustentado por ligamentos fortes. Um peito alto, cheio de espaço para respirar e fermentar. Pernas dianteiras como pilares. Quadris mais baixos, passo seguro. Cauda estabilizando. Cabeça pequena, eficiente. Não é apenas grande. É coerente. É um corpo que aponta para um modo de vida específico, colher o alto e aguentar o alto. E ainda assim, uma última pergunta se recusa a morrer. Como era usar esse corpo, dia após dia? Quantas horas ele passava comendo, e quantas caminhando? Ele buscava rios ao amanhecer. Ele evitava calor ao meio-dia. Ele seguia rotas antigas como memória de espécie? No próximo capítulo, vamos sair do laboratório e pisar no Jurássico.
Para acompanhar o Brachiosaurus em seu habitat real, as florestas, as planícies, os rios, os encontros com outros dinossauros, e os perigos que até uma torre viva precisava respeitar. Capítulo 4 – Comportamento e Habitat. Quando o Sol nasce sobre as planícies do Jurássico Superior, ele não ilumina um mundo vazio. Ilumina um continente jovem, recortado por rios que serpenteiam em leques de lama, por lagoas rasas que evaporam e renascem, por ilhas de floresta que se erguem como fortalezas verdes no meio do terreno aberto. A Formação Morrison, hoje congelada em pedra, foi um cenário de contrastes, estações secas que rachavam o solo, chuvas que inchavam canais e espalhavam sedimentos, e um céu tão vasto que parecia prolongar o dia. É nesse palco que o Brachiosaurus precisa virar rotina. Porque, para um animal desse tamanho, viver não é apenas existir. É administrar um corpo enorme, dia após dia, sem desperdiçar energia, sem perder água, sem se expor ao risco desnecessário. Ele não explora o mundo como um predador curioso. Ele o percorre como um navio terrestre, com destino, com propósito, com uma agenda invisível feita de fome, sede e segurança. A primeira lei do seu comportamento é simples: comer. Um Brachiosaurus passa grande parte da vida alimentando-se. Não por gula, mas por matemática. Folhas são energia diluída. Para transformar fibras em calor e movimento, ele precisa colher o alto, colher o médio e, quando o alto rareia, colher o que houver. Coníferas, ramos jovens, brotos macios, talvez folhas de cicadófitas e gingos primitivos. Ele não mastiga como nós, ele arranca, engole, e confia no tempo do próprio ventre. Dentro do corpo, a fermentação trabalha como um motor lento e constante. E há um detalhe quase poético nesse ato de comer, a estratégia do alcance. Enquanto outros herbívoros competem pelo andar térreo da vegetação, o Brachiosaurus vive nos andares de cima. Ele pode varrer uma copa como quem colhe frutos de uma árvore doméstica, só que a árvore, aqui, é uma conífera jurássica, e o colhedor pesa toneladas. A cada movimento do pescoço, ele escolhe, testa, puxa, e o som é de galhos partindo, folhas raspando, vida sendo transformada em vida. Mas comida não está em todo lugar. E é por isso que a segunda lei é caminhar. A locomoção do Brachiosaurus não é corrida, é travessia. Ele se desloca em rotas longas, seguindo corredores de vegetação, contornando áreas abertas demais, buscando sombra quando o calor aperta, e buscando água quando a garganta, mesmo numa torre, lembra que é feita de carne. Os rios são veias do território. As margens oferecem plantas mais verdes, e também perigos, lama traiçoeira, predadores esperando, e encontros inevitáveis com outros gigantes. Porque ele não está sozinho. Uma das imagens mais fortes, e mais plausíveis, é a de grupos. Não necessariamente rebanhos compactos como os de mamíferos modernos, mas agregações flexíveis, animais que se mantêm próximos por vantagem e por hábito. Um adulto grande demais para a maioria dos ataques pode andar com calma, mas filhotes não têm esse luxo. E onde há filhotes, o grupo vira escudo. Corpos enormes criam paredes. Passos pesados criam aviso. E a simples presença de adultos pode transformar um vale em território proibido por prudência. Imagine o momento em que um jovem Brachiosaurus, ainda baixo, ainda vulnerável, tenta acompanhar os passos longos dos maiores. Ele precisa comer mais frequentemente, descansar mais, crescer rápido. Ele aprende o caminho das águas, aprende a reconhecer sons, aprende a se posicionar. Não por ensinamento como entendemos, mas por convivência, por repetição, por sobrevivência observada. E, ao redor, olhos observam. Allosaurus, Torvosaurus, outros grandes terópodes da Morrison, predadores que não eram monstros de cinema, mas caçadores eficientes de um mundo duro. Para eles, um Brachiosaurus adulto é uma muralha. Mas um adolescente isolado, um filhote que se afastou, um animal doente, isso muda tudo. Predadores não precisam vencer o gigante inteiro, precisam vencer o erro. E a natureza é especialista em produzir erros.
Quando um predador se aproxima, o comportamento do Brachiosaurus provavelmente muda de forma sutil e poderosa. O grupo se fecha. Os menores vão para o centro. Os maiores fazem frente. Não é uma formação militar, é uma reação instintiva ao risco. Caudas podem se mover como alavancas, pescoços podem erguer-se para ampliar o campo de visão, e o chão pode se tornar um tambor de advertência. O predador, então, calcula. Vale a pena? Quanto tempo? Qual o custo? Com a cabeça acima das copas, ele enxerga poeira ao longe, sombras que não combinam com o vento, e mudanças súbitas no voo de aves primitivas. O mundo entrega sinais pequenos, e um gigante só sobrevive quando aprende a reagir cedo, antes da ameaça chegar. Mas viver também é escolher quando descansar. No calor do meio-dia, quando o sol pesa, o Brachiosaurus pode buscar bordas de floresta, encostas suaves e corredores de vento. A massa corporal ajuda a amortecer variações de temperatura, mas não elimina o risco de superaquecimento. Então o comportamento vira termorregulação, ficar parado, diminuir a atividade, deixar o corpo trocar calor com o ambiente. É uma pausa que parece tranquila, mas é estratégica. Cada minuto economizado é energia preservada para a próxima travessia. E existe o cuidado invisível do corpo, o combate diário contra parasitas e feridas pequenas. Em áreas secas, ele pode se esfregar em troncos ásperos, arrancando insetos e carrapatos. Em trechos de areia, pode lançar poeira sobre o dorso como um manto protetor. E, quando encontra lama fresca, talvez use o barro como escudo contra o sol e contra picadas. São gestos simples, mas em escala gigantesca. Cada roçar derruba folhas, cada sacudir faz o ar tremer, cada passo deixa uma pegada funda que, um dia, virará rocha. E à noite? À noite o mundo muda de voz. Predadores se aproximam mais. Insetos surgem como nuvens. O ar esfria. Um grupo grande, reunido, pode se tornar uma ilha de segurança. E talvez exista comunicação, sons graves, vibrações, chamados de baixa frequência que atravessam a floresta melhor do que gritos agudos. Não temos gravações, não temos cordas vocais fossilizadas, mas temos a intuição baseada na anatomia, grandes caixas torácicas, grandes espaços de ressonância, e a lógica do social pedindo sinais que funcionavam. E então chegamos ao habitat, ao cenário íntimo. O Jurássico Superior não tinha gramíneas como as nossas. Não tinha flores dominando o mundo. Era um planeta de coníferas, samambaias, cicadófitas, gingos, plantas antigas, resistentes, muitas vezes ricas em compostos que exigem digestão paciente. Isso molda o ritmo do Brachiosaurus. Ele não escolhe o mais gostoso. Ele escolhe o que existe, o que rende, o que o corpo consegue processar. E, ao fazer isso, ele também molda a paisagem, quebra galhos, abre clareiras, derruba árvores velhas, espalha sementes, fertiliza o solo. Há ainda a água, sempre a água. Rios e lagoas podem ser pontos de encontro. Vários herbívoros convergem, e isso cria tensão. Não tensão de ódio, mas de espaço. Quem bebe primeiro? Quem fica exposto na margem? Quem entra demais na lama e perde estabilidade? Uma queda, para um gigante, pode ser fatal. Por isso, a aproximação deve ser cautelosa. Um passo, um teste do solo, outro passo. E, enquanto ele bebe, os olhos continuam trabalhando, porque a água é vida, e também é armadilha. E a reprodução? Mesmo sem um ninho definitivo do Brachiosaurus preservado com clareza, a lógica dos saurópodes sugere postura de ovos em locais relativamente seguros, talvez em colônias, talvez em áreas de sedimento macio, onde o calor do sol e do solo ajude a incubar. Filhotes emergem pequenos, muitos não sobrevivem. Esse é o preço da estratégia, produzir em número para garantir que alguns cresçam. E crescer, de novo, é a corrida silenciosa contra a lista de predadores.
Há quem imagine migrações sazonais, deslocamentos longos entre áreas de alimento e água conforme as estações mudam. Não precisamos afirmar com certeza, basta entender que o território não era estático. Rios mudavam. Florestas avançavam e recuavam. Secas expulsavam. Chuvas convidavam. Um animal grande pode seguir o verde como quem segue uma promessa, e um grupo grande pode transformar essa promessa em rota. E, no centro de tudo, permanece uma ideia: o Brachiosaurus não era um monumento ambulante desconectado do mundo. Ele era parte de uma rede. Ele influenciava e era influenciado. Sua altura lhe dava alimento e visão, mas também o tornava visível. Sua massa lhe dava defesa, mas também exigia logística. Seu grupo oferecia proteção, mas dependia de cooperação silenciosa. Agora, quando imaginamos um Brachiosaurus atravessando uma planície ao entardecer, com o pescoço desenhando um arco contra o céu, é fácil cair no encanto e esquecer que a ciência ainda discute detalhes essenciais. Qual era a postura exata do pescoço? Quanto tempo ele passava comendo? Quão rápido crescia? O quão quente era seu metabolismo? E, sobretudo, como sabemos onde termina a certeza e começa a reconstrução? No próximo capítulo, vamos abrir a caixa de debates. Vamos entrar nas teorias e controvérsias, nas hipóteses que se enfrentam, nas novas descobertas que mudam o que pensamos saber, e nos mistérios que ainda resistem, como sombras longas sobre a pedra. Capítulo 5 – Teorias e controvérsias. Há um momento estranho em qualquer museu de história natural. Você entra, levanta o olhar, e vê o Brachiosaurus erguido como se ainda respirasse. A luz desenha sombras entre as costelas. O crânio pequeno parece calmo. E, por alguns segundos, a mente acredita que a história está resolvida. Mas a paleontologia raramente entrega finais. Ela entrega versões. E o Brachiosaurus, mais do que muitos, é um campo de batalha feito de ossos, um gigante que obriga a ciência a escolher, recuar, corrigir e conviver com o inacabado. A primeira controvérsia nasce onde o encanto começa: o pescoço. Durante décadas, a imagem popular foi de uma torre quase vertical, colhendo folhas como um guindaste vivo. Depois, veio a reação cética: vertical demais. Se o pescoço ficasse alto por longos períodos, a pressão sanguínea exigida poderia ser extrema. Então, e se ele usasse o pescoço mais baixo, varrendo a vegetação em arcos amplos, como uma ponte móvel? O debate parece estético, mas muda tudo: muda o gasto de energia, muda o risco fisiológico, muda até o tipo de planta que ele ocupava. E, no fundo, tudo depende de uma pergunta delicada: qual era a amplitude real de movimento entre as vértebras? Da postura, caímos no problema mais dramático: o sangue. Como levar oxigênio a um cérebro colocado tão alto? Um coração grande, sim, mas com que pressão? Uma pressão exagerada poderia danificar vasos e provocar acúmulo de sangue na cabeça quando o animal baixasse o pescoço para beber. Algumas hipóteses propõem válvulas em série ao longo do pescoço, como comportas que seguram a coluna de sangue. Outras sugerem reservatórios vasculares no tórax, capazes de amortecer variações rápidas. Há ainda uma solução comportamental: talvez ele não baixasse e erguesse o pescoço em ângulos extremos com tanta frequência quanto imaginamos. A torre, às vezes, pode ter sido mais prudente do que épica. E se o pescoço não era apenas um problema de sangue, mas também de ar? Surge outra controvérsia, tão crucial quanto invisível: a respiração. Em animais com traqueias longas, há espaço morto, ar que entra e sai sem trocar gases. Para um Brachiosaurus, isso seria desperdício perigoso. A solução proposta por muitos pesquisadores é um sistema de sacos aéreos semelhante ao das aves, com fluxo respiratório eficiente e ossos pneumatizados, cheios de câmaras. Só que pneumatização não é um manual completo. Cavidades nos ossos indicam espaço e conexão, mas não descrevem o desenho exato. Quantos sacos? Como se distribuíam? Qual era o padrão de fluxo?
Aqui, a ciência enxerga o contorno e ainda busca o mapa. Existe também uma controvérsia que hoje soa quase fantasiosa, mas já foi dominante. Saurópodes viviam na água? No começo do século XX, muitos imaginaram gigantes semiaquáticos, usando lagoas para sustentar o peso. Parecia lógico, flutuação como alívio, água como refúgio. Com o tempo, essa visão perdeu força. Ossos e articulações parecem feitos para suportar carga em terra. Trilhas fossilizadas mostram passos firmes em solo exposto. E um corpo enorme submerso demais enfrentaria outro pesadelo, a pressão sobre o tórax dificultaria respirar. A água, que parecia solução, vira problema. Ainda assim, a pergunta deixa um eco útil: quanta água ele realmente usava? Quanto tempo passava perto de rios? Quais paisagens ele preferia? Então vem o fogo interno, o metabolismo. O Brachiosaurus era um réptil lento, ou um animal com atividade alta, mais próximo de aves e mamíferos. Aqui, a discussão foge de extremos. Um corpo enorme retém calor, ele não precisa produzir tanto para se manter estável. Ao mesmo tempo, microestruturas ósseas e estimativas de crescimento sugerem que muitos dinossauros cresciam rápido. Muitos defendem um metabolismo intermediário, uma chama constante e controlada, mas medir isso em fósseis é como medir vento em pedra. Cada linha microscópica nos ossos pode ser interpretada, e cada interpretação carrega suas margens de dúvida. Há ainda uma controvérsia que parece só taxonomia, mas vira identidade. Quem é, exatamente, o Brachiosaurus? O gigante africano, por muito tempo chamado de Brachiosaurus brancae, foi reavaliado e frequentemente separado como Girafatitan por diferenças anatômicas. Para o público, soa como troca de placa. Para a ciência, é reescrever parentescos, comparar ecologias, recalcular tamanhos e posturas. Se o africano não é o mesmo gênero, então o Brachiosaurus fica mais estreito, mais local, e certas generalizações precisam ser desfeitas com cuidado. E tamanho, quanto ele pesava? A resposta depende do método. Alguns modelos estimam volume como escultura digital, outros usam fórmulas baseadas em circunferência de ossos, outros combinam densidades presumidas com posturas alternativas. Um ajuste na largura do tronco pode virar toneladas. Toneladas mudam o consumo diário. Consumo muda comportamento. Comportamento muda ecologia. Por isso, cada estimativa vem com margens de erro, e cada número deve ser tratado como ferramenta, não como dogma. Até a locomoção entra no ringue. Um Brachiosaurus podia correr? Quão rápido podia se deslocar sem ferir tendões e articulações? Há quem imagine passos eficientes, porque um animal grande pode caminhar com economia. Há quem prefira velocidades baixas, para reduzir risco de quedas e superaquecimento. Modelos biomecânicos avaliam alavancas, forças no solo e estresse nos ossos. Mas o solo do Jurássico não era uma pista perfeita. Era lama, areia, raízes, pedras soltas. A ciência precisa conciliar o corpo ideal com o mundo real, e, às vezes, um detalhe de terreno é mais decisivo do que um músculo. E quanto ao comportamento social? Pegadas paralelas sugerem movimento coletivo em alguns sítios, mas trilhas podem ser reutilizadas em épocas diferentes. Ninhos em colônias são conhecidos para alguns saurópodes, mas não garantem famílias como as nossas. A hipótese de agregações flexíveis é tentadora, adultos próximos por vantagem, juvenis protegidos no centro, rotas compartilhadas para água e alimento. Ainda assim, a solidão também é possível. Um gigante pode se defender pelo tamanho. A verdade pode ter sido uma mistura, encontros e separações, proximidade em tempos difíceis, distância quando o mundo estava generoso. Outra discussão vive na cabeça, literalmente. As narinas altas em alguns saurópodes já foram interpretadas como adaptação para respirar na água. Hoje, muitos veem isso como parte da arquitetura do crânio e dos seios internos, não como snorkel. E a alimentação tem nuances. Ele comia apenas no alto,
ou também no médio. Engolia gastrolitos para ajudar a moer fibras, ou dependia só de fermentação. Qual era o alcance real do pescoço sem sobrecarregar músculos? E, se havia comunicação, que sons um tórax tão grande poderia produzir no ar quente do entardecer? E ainda existem mistérios teimosos que não cabem em equações. Quase nada de tecido mole sobrevive, não sabemos a cor, o padrão, a textura exata da pele. Havia escamas maiores no dorso? Havia fileiras de pequenas placas? A pele brilhava sob a chuva, ou era opaca como o barro seco? Também não sabemos se havia dimorfismo visível entre machos e fêmeas, se um era maior, se um tinha proporções diferentes, se existiam sinais corporais para atrair parceiros. E, quando pensamos nos filhotes, a curva de crescimento é inferida, não observada. Quantos anos até deixar de ser presa fácil? O que crescia primeiro, o pescoço ou as pernas? E quantas histórias se perdem porque o registro fóssil prefere adultos e esquece os jovens? Talvez o modo de dormir, de beber, de se esfregar nas árvores, permaneça fora do nosso alcance. E a extinção, ou melhor, o desaparecimento. O Brachiosaurus não cai no fim do Cretáceo, seu tempo é Jurássico Superior. O que o remove do registro parece ser um conjunto de mudanças graduais, alterações climáticas regionais, transformação de rios e planícies, mudanças na vegetação disponível, reconfiguração de comunidades de herbívoros. Mas aqui a paleontologia encara um abismo metodológico, a ausência de fósseis não é prova de ausência de vida. Certos ambientes fossilizam melhor do que outros. Certos lugares ainda não foram escavados. Certos ossos já foram destruídos pela erosão. Às vezes, o fim de um dinossauro é real, e às vezes é apenas o fim do nosso acesso a ele. Nas últimas décadas, novas técnicas ampliaram o mapa. Tomografias revelam estruturas internas sem destruir o fóssil. Modelos 3D testam o alcance do pescoço e estabilidade do corpo. Microscopia óssea lê ritmos de crescimento como se fossem estações escritas em tecido mineralizado. E cada avanço resolve uma pergunta, enquanto cria outra. Por que, quando a imagem fica mais nítida, ela também fica mais exigente, e o mistério muda de lugar? Talvez a pergunta mais profunda seja esta: como a natureza equilibrou tantos limites ao mesmo tempo? Peso e leveza. Altura e circulação. Fome e eficiência. Calor e controle. O Brachiosaurus existiu porque o planeta permitiu, porque plantas sustentaram, porque rios alimentaram, porque a evolução encontrou um caminho estreito entre o possível e o impossível. E esse caminho ainda é debatido, refeito, redesenhado, como uma trilha que o vento insiste em cobrir. Por isso, mesmo hoje, ele não é apenas um dinossauro. Ele é uma pergunta ambulante, congelado em osso, que nos obriga a imaginar com responsabilidade. E, quando saímos do museu e o barulho do presente volta, fica uma sensação estranha, a de que o gigante não terminou. Ele apenas mudou de forma, e continua vivendo nas controvérsias que o mantêm de pé. No próximo capítulo, vamos fechar a jornada. Olhando para o legado do Brachiosaurus, para a ciência que ele inspirou, para a cultura que o transformou em símbolo, e para a lição silenciosa de um mundo que um dia sustentou torres vivas. Capítulo 6. Legado e conclusão. Há uma última imagem que fica quando as luzes do museu se apagam, quando os passos do público cessam, e o grande esqueleto volta a ser apenas uma sombra. Não é a imagem de um monstro, nem de um herói. É a imagem de um organismo que existiu em silêncio por milhões de anos, e que, de alguma forma, atravessou a pedra para tocar a nossa época. O Brachiosaurus não nos alcança com as mãos, ele nos alcança com escala. Ele nos lembra, sem palavras, que a vida já tentou coisas que parecem. E é por isso que o legado dele começa na ciência. O Brachiosaurus foi um teste para a paleontologia desde o primeiro osso descrito. Ele obrigou pesquisadores a comparar proporções com precisão, a pensar em postura, em equilíbrio, em circulação, em ventilação, em crescimento. Para entender um gigante assim, não bastava nomear um dinossauro.
Era necessário construir pontes entre disciplinas, anatomia comparada, geologia, biomecânica, fisiologia, ecologia. Cada debate sobre seu pescoço empurrou perguntas sobre sangue e gravidade. Cada estimativa de massa abriu discussões sobre energia e alimento. E, pouco a pouco, a ideia de um dinossauro virou uma pergunta científica completa. Esse impacto continua hoje, porque o Brachiosaurus é uma referência. Quando novos saurópodes são descritos, quando um fragmento de vértebra aparece em outro continente, quando um conjunto de costelas sugere um peito alto, o nome dele surge como comparação inevitável. Ele é um marco de arquitetura corporal, uma espécie de padrão para a verticalidade entre os gigantes. Mesmo as discussões taxonômicas, mesmo as revisões que separam gêneros e reorganizam parentescos, são parte do legado. Ciência madura é ciência que muda. O Brachiosaurus nos ensina que saber não é colecionar respostas, é aprender a ajustar perguntas. E as ferramentas mudaram. Hoje, fósseis podem ser escaneados, modelados, testados em simulações. Trilhas fossilizadas podem ser analisadas em detalhe, e o solo antigo pode ser reconstruído por mapas sedimentares. Microscopia em ossos revela ritmos de crescimento, fases de vida, estresses, recuperação. Um osso que antes era apenas grande agora carrega informação sobre tempo, sobre biologia, sobre história individual. Em cada avanço, o Brachiosaurus volta a ser investigado, não como uma estátua, mas como um sistema. O gigante continua vivo na pergunta. Mas o legado dele não pertence apenas aos laboratórios. Pertence também ao imaginário humano. Há um motivo para que, quando alguém pensa em dinossauro gigante, a mente desenha um pescoço alto tocando copas. Essa imagem virou símbolo. Virou ilustração em livros escolares, selo de museu, cena de documentário, brinquedo de infância. O Brachiosaurus entrou no cinema, na televisão, nos jogos, nos cartazes que prometem um mundo perdido. Ele se tornou uma porta de entrada para a curiosidade científica. E essa porta tem valor, porque curiosidade é um combustível raro, ela transforma um nome difícil em uma noite de perguntas, e uma noite de perguntas pode virar uma vida inteira de pesquisa. Só que cultura popular também molda expectativas, e a ciência precisa conversar com isso. Durante décadas, a imagem do saurópode foi distorcida por montagens antigas, por noções equivocadas de vida aquática, por caudas arrastando no chão e pescoços exageradamente rígidos. Corrigir essas imagens não é tirar magia. É trocar fantasia por algo ainda mais impressionante, a realidade. A realidade de um corpo que caminha em terra firme, que respira com eficiência, que administra energia com calma, que cresce em anos e décadas, que vive cercado de riscos apesar do tamanho. Quando a ciência atualiza a imagem, ela não diminui o gigante, ela o torna mais verdadeiro. E o que aprendemos com ele, afinal? Aprendemos que tamanho não é apenas força. Tamanho é compromisso. Um animal enorme precisa de um planeta que o sustente, vegetação suficiente, água acessível, clima tolerável, rotas possíveis. Ele depende de redes ecológicas que não aparecem em um esqueleto montado. Depende de micro-organismos que fermentam fibras. Depende de rios que não secam cedo demais. Depende de florestas que renascem após tempestades. Quando olhamos para o Brachiosaurus, aprendemos que a vida é interdependência, mesmo quando parece solitária e invencível. Aprendemos também sobre limites. O Brachiosaurus existiu porque a evolução encontrou soluções, ossos aliviados por câmaras internas, sacos aéreos que aumentam a eficiência, postura que distribui peso, crescimento que transforma vulnerabilidade em proteção. Mas essas soluções não são infinitas. Elas funcionam dentro de margens. Um pouco mais pesado, e o custo explode. Um pouco mais alto, e a circulação vira pesadelo. Um pouco mais quente, e o corpo pode superaquecer. O gigante é, paradoxalmente, um retrato de delicadeza. Ele mostra que a grandeza da natureza não é exagero, é equilíbrio. E, ao mesmo tempo, aprendemos sobre tempo.
O Brachiosaurus viveu em um mundo que não existe mais, sob continentes com outras formas, sob céus com outras composições, em ecossistemas que mudaram lentamente. Ele nos dá perspectiva. Nossos dramas humanos parecem enormes porque estamos dentro deles. Mas basta olhar para uma coluna de vértebras e lembrar, a Terra já viu eras inteiras nascerem e desaparecerem. A vida já reinventou paisagens e apagou continentes. Isso não nos torna insignificantes, nos torna responsáveis. Porque entender o passado nos dá uma chance de escolher o futuro com mais lucidez. Há também uma lição sobre humildade científica. Quando um pesquisador monta um esqueleto, ele toma decisões. Ele escolhe ângulos, corrige lacunas, compara com parentes, preenche ausências com lógica. Essa reconstrução é um ato honesto, mas nunca definitivo. O Brachiosaurus nos lembra disso toda vez que uma nova análise muda o que parecia sólido. Não é vergonha revisar. É o coração do método. O legado do gigante é, em parte, uma disciplina inteira aprendendo a dizer: aqui temos evidência, aqui temos hipótese. Há ainda um legado material, feito de instituições e pessoas. O Brachiosaurus ajudou a definir o que um museu moderno poderia ser: um lugar de pesquisa, educação e encantamento ao mesmo tempo. Em salas de preparação, técnicos passam anos removendo rocha com ferramentas delicadas, registrando cada milímetro, preservando cada fratura. Em universidades, estudantes aprendem estatística e anatomia olhando para a mesma pergunta: como interpretar um fragmento sem inventar o todo? E em expedições atuais, equipes internacionais negociam autorizações, treinam novas gerações, compartilham dados digitais e discutem, com mais cuidado do que antes, de onde vem cada peça e para onde ela deve ir. Os fósseis não são apenas objetos, são patrimônio científico e cultural. Essa discussão é parte do futuro. Hoje, muitos projetos buscam manter material no país de origem, criar coleções acessíveis localmente e publicar em colaboração aberta. Isso não apaga o passado, mas muda o caminho. O gigante, sem querer, nos empurra para uma ciência mais cuidadosa, mais transparente, mais justa. E há um eco ambiental impossível de ignorar. O mundo do Jurássico era quente, sim, mas construído por processos lentos, em escalas geológicas. Nós, ao contrário, alteramos o clima em poucas gerações. Ao olhar para um animal que dependia de florestas, água e estabilidade, entendemos que ecossistemas são delicados mesmo quando parecem eternos. Se uma torre viva precisava de equilíbrio para existir, quanto mais nós. Talvez por isso, cada osso exposto seja também um aviso: a vida floresce quando há tempo, espaço e cuidado, e desaparece quando faltam condições básicas. E então chegamos ao legado mais íntimo, aquele que não cabe em gráficos. Imagine alguém sozinho em uma sala de exposição, no fim do dia. O ar-condicionado faz um ruído leve. A luz é fria, quase lunar. O esqueleto do Brachiosaurus se ergue, e as costelas parecem uma nave invertida. Nesse instante, o visitante sente algo que a ciência não mede: pertencimento. Não pertencimento a um lugar, mas a uma história. A sensação de que somos parte de uma cadeia longa, improvável, de seres que respiraram e buscaram alimento sob o mesmo sol. Porque é isso que ele faz, no fim. Ele conecta. Conecta o Jurássico ao presente. Conecta pedra à carne. Conecta dúvida à descoberta. Conecta criança a cientista. Conecta nossa espécie, tão recente, a uma herança tão antiga que quase não cabe na mente. E, quando aceitamos essa conexão, algo muda. O mundo deixa de ser cenário e vira processo. A natureza deixa de ser fundo e vira protagonista. E se, por um instante, você fechar os olhos e imaginar a noite caindo sobre uma floresta jurássica, talvez ouça o som de passos pesados ao longe. Não como ameaça, mas como lembrança. Uma torre viva passando devagar, colhendo folhas sob estrelas antigas. Um animal que não sabia que seria símbolo. Um animal que apenas vivia. E nós,
Observadores tardios, aprendemos a viver melhor quando lembramos disso, que a grandeza real não está em dominar, mas em existir com equilíbrio. Em ocupar espaço sem destruir o que sustenta. Em caminhar, mesmo quando o mundo muda. O Brachiosaurus não está mais aqui. Mas a pergunta que ele deixa permanece. Que tipo de planeta queremos ser? Um planeta que permite torres vivas, ou um planeta que esquece como sustentar vida? A resposta, silenciosa, está nos nossos próximos passos.